Quero glorificar o Senhor por mais uma manhã que o Senhor tem nos concedido, estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Como eu tenho falado aqui, cada culto, né, que nós estamos transmitindo, eu tenho encorajado você que está agora em casa assistindo a pegar este link e compartilhar ele. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que você agora possa pegar esse link, compartilhe aí no seu grupo de célula, compartilhe com alguém de sua família, compartilhe com amigos, que eu tenho certeza, meus irmãos, que esta palavra, ela vai abençoar a sua vida e a vida daquele que você compartilhar. Ao contrário de alguns fake, que às vezes nós até compartilhamos, né? Muitas vezes não apuramos direito e nós compartilhamos algumas coisas. Esta palavra que você vai compartilhar, ela não é um fake, ela não é uma historinha, é a palavra de Deus. Amém? Ela tem poder de, aonde esta palavra entrar, ali ela mudar a história, mudar corações, mudar a vida. Então, em nome de Jesus, eu quero encorajar você nesta manhã. Compartilha aí, amém? Envia para alguém, em nome de Jesus Cristo. Reúna a sua família agora na sala, nesta manhã, para a gente glorificar o Senhor. Não estamos podendo reunir, né, pelo esse decreto que foi colocado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos deu essa ferramenta para estarmos também pertinho, amém? Um do outro, compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero iniciar nesta manhã. Hoje não sou eu que vou compartilhar a palavra, é o pastor Robert. Eu quero, antes de passar a palavra, deixa eu ler um salmo com os irmãos. Na verdade, eu quero profetizar na sua vida, amém? Eu quero profetizar este salmo que está escrito no salmo, que faz parte dos salmos ali, dos cânticos de romagem, né? Os cânticos ali da peregrinação, que é o salmo de número 126, o versículo 5 e o versículo 6. Vai estar escrito assim, olha, presta atenção, eu quero profetizar isso na sua vida. Vai dizer o seguinte: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Eu quero profetizar, meu irmão, na sua vida, que no nome de Jesus, cantos de alegria, ele vai retornar para as nossas vidas. Cantos de alegria vai retornar para este mundo. Sabemos que estamos atravessando esses dias difíceis, aonde pessoas têm chorado, aonde amigos têm chorado, né, com perdas. Essa semana um amigo me falou que uma vizinha dele perdeu, ela é uma senhora, ela perdeu o marido pelo Covid. No outro dia ela perdeu um filho, e no outro dia parece que perdeu o segundo filho. Então esta senhora, ela ficou sozinha, porque ela perdeu. E nós sabemos que são dias difíceis, mas eu quero profetizar, meu irmão, assim como o salmista está dizendo, aqueles que semeiam com lágrimas, ou seja, aqueles que não desistem, aquele que mesmo em meio à dor, está continuando glorificando o nome de Deus. Aqueles que em meio a essa dor continuam louvando, os seus lábios mesmo trêmulos ainda têm adorado ao Senhor. Eu quero profetizar na sua vida e na minha vida que esta alegria, né, estes cantos de alegria, eles irão voltar na nossa vida, eles vão voltar para os nossos amigos e eles vão voltar para o nosso país, em nome de Jesus, amém? Que você receba nesta manhã, em nome de Jesus, essa palavra, receba no seu coração, que esta alegria, querido, ela vai retornar para nossas vidas, em nome
do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, deixe eu orar por você, pela palavra nesta manhã. Amém? Pastor Robert vai nos compartilhar, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, nesta manhã, a todos que nos assistem, eu profetizo, Senhor, que mesmo em meio a tantas dores, como este cântico ele era cantado, ó Deus, ali naquela travessia, naquela ida para Jerusalém, e eles cantavam estes hinos, ó Pai querido, que quando, mesmo em momentos de tristeza, ó Deus, esta alegria, eles voltarão para as nossas vidas. Então, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Deus, toma agora a vida do pastor Robert em tuas mãos. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor compartilhou o coração dele. Deus, que vem agora, ó Pai querido, ser canal de bênção para as nossas vidas. Que esta palavra venha cair em terra fértil. Que esta palavra venha cair num coração e venha gerar fruto. Deus, abençoa o teu filho. Ó Deus, com todas as revelações para as nossas vidas nesta manhã. E a cada um dos teus filhos que nos assiste, meu Deus, seja no trabalho, seja dentro de casa, meu Pai, que em nome de Jesus, aonde estiver, eles sejam inundados pelo poder da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Jesus abençoe. Pastor? Aleluias, glória a Deus, amém, irmãos? Que bom estar com vocês aqui nessa manhã, podendo compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. E que da mesma forma que o Espírito de Deus trouxe algo, trouxe clareza, trouxe revelação da sua palavra sobre mim, e que essa palavra também possa alcançar você nessa manhã. Como o pastor Francis mesmo diz, você podia agora, nesse exato momento, começar a compartilhar nos grupos, compartilhar essa mensagem com um amigo, compartilhar essa mensagem com seu vizinho. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá trazer revelação a respeito da palavra dele para a sua vida. Amém? Eu creio nisso e oro para que isso venha suceder. Amém? Irmãos, aí comigo na sua casa, e eu aqui, abre sua Bíblia comigo em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, assentando-se, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em prática de adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para ter do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo. Mas, como insistia em perguntar, erguendo-se, lhe disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar do mais velho até o último. Ficou só Jesus e a mulher, e ali em pé.
Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? A oração nunca é demais. Amém, irmãos? Então, eu sei que o pastor Francis já abençoou a sua vida, já abençoou a palavra, já abençoou a minha vida, mas eu quero novamente orar. Amém? Vamos orar nesse momento. Peça que o Senhor fala com você. Peça que o Senhor ministre essa palavra no seu coração, no seu espírito. Que você possa ir na sua casa ser edificado pela palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor por essa palavra. Ó Deus, que nessa manhã ela possa cumprir nas nossas vidas o propósito da qual ela foi liberada sobre nós. Ó Deus, quer exortar, quer edificar, quer libertar, ó Deus, quer transformar. E que assim venha suceder, ó Deus amado, para a honra e glória do Teu santo nome. Tenha liberdade, ó Deus amado, de agir aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão agora ouvindo a Tua palavra. Deus, gera vidas, ó Deus, começa a trabalhar no Espírito, ó Deus amado, de cada uma. Traz, ó Deus amado, revelação. Deus, aquece os corações gelados, aqueles que estão, ó Deus amado, fraco na fé, aqueles, ó Deus amado, que estão pensando em desistir, aqueles que, ó Deus amado, que não têm, ó Deus amado, mais ânimo, ó Deus, até mesmo para ler a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, fortaleça-os. A Tua palavra diz: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus, nós cremos no Senhor, nós recebemos a Tua palavra, então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, irmãos, da qual eu li com vocês, ele narra uma história, um fato, onde uma mulher foi pega na prática do adultério. Então os escribas, os fariseus trouxeram essa mulher até Jesus, com o intuito simplesmente de condená-la, no intuito de fazer acusações e até mesmo querer pegar Jesus a respeito da lei. E momentos antes que antecedia esse texto, no capítulo 7, ele termina com uma frase dizendo que todos foram para sua casa. No capítulo 1, do capítulo 7, Jesus ele levanta no meio da festa e começa a falar: aquele que tem sede, vem a mim, e dar-te-ei a água da vida. E quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. E logo depois, o desenrolar do texto, eles terminam que todos foram para sua casa. Mas o que me desperta a respeito desse texto, no capítulo 8 aqui que nós lemos, diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus não tinha uma residência fixa aqui em Jerusalém. Jesus, então, o que ele faz? Ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Ele vai para o Monte das Oliveiras clamar ao Pai. Ele vai ali porque ele já tinha um costume de relacionar no monte com o Pai. E lá, esse lugar de adoração, esse lugar de intimidade com o Pai, foi aonde ele encontrou conforto. Jesus, então, ele passa a noite toda ali buscando a presença do Pai, relacionando com o Pai. Ainda ao cair da manhã, vem Jesus novamente para o templo. Quando Jesus chega no templo, já estava ali muitas pessoas que estavam ouvindo a mensagem dele no capítulo 7. Pessoas que estavam sedentas pela palavra do Senhor, que escutaram Jesus falando: aquele que tinha sede, vinha a mim. Então eles estavam sedentos, eles queriam estar com Jesus, eles queriam ouvir mais da palavra que liberta, eles queriam que a palavra que Jesus liberasse jorrasse rios de água viva, e que essas águas que jorrasse para a vida eterna. E sabemos que Jesus estava falando ali a respeito do Espírito. Então essas pessoas pararam para ouvir novamente Jesus. Elas estavam sedentas.
Só que quando Jesus estava ali ensinando essas pessoas, compartilhando uma palavra sobre a vida delas, elas receberiam ali o maior ensinamento que poderíamos citar a respeito da lei, do pecador e da graça acerca da Bíblia. Uma passagem tão mais clara como essa. Então eles iriam receber algo puro, algo revelador para a vida deles. Quando Jesus estava ali ensinando, chegam os escribas e os fariseus e traz uma mulher que foi pega na prática do adultério. E eles dizem: Jesus, a nossa lei que nós servimos, que nós seguimos, que nós cumprimos, manda que tais pessoas que são pegas na prática do adultério sejam apedrejadas. E o Senhor, o que dizes? Na realidade, eles não estavam mesmo querendo saber qual era a vontade que Jesus... Eles queriam arrumar um meio, um pretexto para acusá-lo. Aqui nós vamos ver um grupo de religiosos aparentemente defendendo a justiça, a lei, a ordem social, o combate severo ao pecado. E não há nada, irmão, de errado em combater o pecado, proteger a ordem social. O problema é quando a lei ela se torna mais importante do que o amor à vida, amor às pessoas. Quando eu começo a estabelecer mais a lei do que o amor ao próximo. Sabe, irmãos, a lei ela precisa ser um instrumento para te conduzir ou conduzir o pecador aos pés da graça, aos braços de Cristo. A lei não precisa ser um instrumento, ela precisa na realidade ser um instrumento que vai te colocar aos pés da graça. E não um instrumento de tortura, não um instrumento de condenação, e muito menos de destruição de esperança. Infelizmente, irmãos, alguns usam a lei para maltratar pessoas, para prender pessoas, para trazer julgo sobre vidas. A lei sem o princípio do amor, ela é morta em si mesma. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, irmãos, eu separei aqui algumas características de pessoas que andam na lei. Às vezes são pessoas boas, são pessoas que até no seu entendimento têm um desejo de cumprir e fazer a vontade do Senhor. Acham que o que eles estão exercendo, o que eles estão praticando, estão fazendo isso para agradar a Deus. Assim mesmo como o apóstolo Paulo. Ele era fariseu, ele era temente, ele seguia as normas, ele seguia tudo certinho, ele vivia na prática da lei. Mas ele perseguia também os crentes, achando que estava protegendo as pessoas, a lei divina. Mas o problema é quando eu estabeleço, dou mais valor à lei do que às pessoas, às vidas. Então eu separei aqui algumas características de pessoas que andam na lei. Talvez pode ser até mesmo você. E você ainda tem um coração puro, um coração voltado, querendo servir ao Senhor. Mas com as suas práticas que você está vivendo, talvez você está achando que está fazendo a vontade de Deus, mas você está afastando cada vez mais de Deus. Você está muito mais desagradando a Deus, lutando contra Deus, do que agradando o coração dele. A primeira característica que eu separei aqui é que aqueles que andam na lei se incomodam quando falamos do amor, da misericórdia, da compaixão e da graça. Certa vez, irmão, nós reunimos aqui e fomos para uma conferência lá em Goiânia. E lá nós fomos ministrados com a palavra de graça. Uma palavra que começou a gerar um
um fuzuê no meio do povo. Porque eu comecei a ver muitas pessoas murmurando, muitas pessoas questionando a respeito daquela palavra da graça. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não conseguiam concordar com essa visão. Na realidade não é visão, é o evangelho nu e cru, o evangelho simples que o apóstolo Paulo pregava. E o apóstolo Paulo mesmo disse: se alguém pregar um evangelho contrário a esse, ainda que seja um anjo do céu, que seja ele amaldiçoado. Então esse evangelho da graça, as pessoas não concordavam, as pessoas estavam murmurando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os irmãos estavam acostumados a viver na prática da lei. Eles estavam acostumados a viver debaixo de regras, acostumados a viver debaixo de pagar preço. Foram ensinados que se eles não fizessem algo para Deus, Deus também não faria nada a eles. Eu me recordo, irmãos, que quando acabou aquela palavra, eu estava com os pastores dentro do carro e eu comecei a compartilhar. Eu falei assim: o maior responsável do povo viver assim, preso, oprimido, somos nós. Porque nós não pregamos, nós não compartilhamos a graça, por medo das pessoas confundir essa liberdade. Só que a partir desse momento, irmão, nós começamos a mudar os nossos conceitos. Nós começamos a mudar a nossa forma de pensar. Nós não podemos colocar um fardo sobre a igreja que nós mesmos, pastores, não conseguimos comportar. Não adianta nós queremos colocar um fardo pesado demais sobre o povo, achando que vamos prender o povo. Irmãos, na realidade, esse grupo de religiosos do texto da qual nós lemos, eles não passavam de pessoas legalistas. O que significa isso? São pessoas que realizam as ações dentro da legalidade, debaixo de regras impostas, que estão conforme a lei determinada. Aquele grupo de religiosos, ele estava pondo as regras acima de Deus, acima da necessidade dos seres humanos. A lei é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor do favor da salvação divina. Não acredita que Deus é um Deus bom, ao ponto de nos dar algo sem mesmo que nós merecemos. Elas não conseguem compreender isso. Elas não ainda aprenderam a descansar no Senhor, a descansar em Deus. A segunda característica de quem anda na lei é que quem vive na lei, a todo tempo procura oportunidades, motivos para acusar quem vive debaixo da graça. No versículo 6 de João capítulo 8, versículo 6 diz assim: isso dizia eles tentando para terem com que o acusar. Aqueles religiosos, irmãos, eles em nenhum momento estavam preocupados em combater o pecado, a ser zeloso de fato com a lei. Mas o objetivo deles era procurar motivo para incriminar Jesus. E mesmo que se tivesse de matar alguém. Quem vive na lei são pessoas que se acham melhores do que os outros. Estão a todo momento acusando, apontando os erros, os defeitos, mas não são capazes de estender as mãos para ajudar essas pessoas a sair do pecado, a sair da vida que essa pessoa está vivenciando. Mas acham muito melhores do que elas e simplesmente acusam. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, então eu rejeito elas.
Elas se acham melhores. Sabe, irmãos, quando você julga uma pessoa, isso não define quem essa pessoa é, mas isso define quem você é. A tendência natural, irmão, dos seres humanos é tratar as pessoas conforme eu sou. Se eu sou religioso, vivo na prática da lei, eu acabo transportando a Deus a maldade que está no meu coração. Por exemplo, quando eu falo assim, eu acho que Deus não vai me perdoar. Na realidade não é Deus que não vai nos perdoar. Na realidade é eu mesmo que não consigo me perdoar. E o que eu faço? Eu transporto a Deus essa responsabilidade. Acho que Deus não vai me perdoar. Ou seja, quem vive na lei e expressa um Deus mau, um Deus tirano. O que é tirano? Aquele que tiraniza, aquele que é soberano, injusto, cruel. Na realidade, ele não está revelando Deus às pessoas. Na realidade, ele está revelando o seu coração às pessoas. É você que é injusto, é você que é cruel, e não Deus. Para de ficar colocando sobre a vida das pessoas fardo que até mesmo você não é capaz de suportar. Pare de viver acusando as pessoas com coisas que você pratica ainda piores. E para de dizer que isso é vontade de Deus, de ficar apontando os erros, os defeitos, sendo que você não é capaz de solucionar, de ajudar as pessoas, de estender as mãos. Aqui esses religiosos, irmãos, estavam querendo mais pegar Jesus em uma armadilha. Por isso que ele dizia, a lei manda apedrejar, e você o que manda? Quem vive, irmão, pela lei, a todo momento está armando armadilha para prender aqueles que estão livres das condenações. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses religiosos que gostam de aprisionar passarinhos. Pastor, não entendi, deixa eu te explicar melhor. Esses religiosos que quando vê um passarinho cantando, rapidamente vai ali e arma sua arapuca para prender essas pessoas. Certa vez eu li uma frase e essa frase me impactou. Eu vi uma imagem de um passarinho dentro da gaiola e essa frase assim: para que ter asas se eu não posso voar? Sabe, irmãos, se depender de mim, eu abrirei todas as gaiolas que aprisionam aqueles que foram chamados para ser livres. Deus tem ministrado muito no meu coração esses dias. Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito da graça, da bondade, do favor de Deus. A terceira característica de quem anda na lei é que quem anda na lei, ele não tem paz com Deus. Quem anda na lei vive uma vida de sofrimento, porque vê Deus como um Deus vingativo, que está esperando o seu erro, as suas falhas, para te mandar para o inferno. Pessoas que apresentam um Deus assim, sofrem. Elas estão vivendo debaixo de condenações, porque elas olham para Deus como aquele Deus que quer punir, que quer acusar, que quer apontar os seus defeitos, as suas falhas, dizendo que você não presta, que você é incompetente, que você não vale nada. Deixa eu te dizer, irmão, você é precioso para o Senhor. Você custou o sangue precioso de Jesus Cristo. Você tem valor para Deus. Não permitem que
aqueles cumpridores da lei, aquelas pessoas que vivem debaixo da lei, vivem colocando fardo, jugo desigual sobre você. Deus não é um Deus assim. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de fidelidade. Sabe, irmãos, tem pessoas que sofrem porque olham para Deus dessa maneira, porque foi assim que aprenderam. Pessoas que vivem uma cobrança de si mesmo, e não importa o que elas fazem, nada está bom. Relaciona com Deus, trabalha para Deus, faz algo para Deus, mas faz com que Deus se torne um ser inatingível, alguém bem distante, bem longe. Pessoas que acham que para relacionar com Deus, que para ser salva por Ele, você precisa ser perfeita, você precisa ser um semideus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que mais Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não esperou você mudar de vida primeiro para morrer por você. Ele não esperou você mudar de vida primeiro para falar que te ama. São ensinados que para ter um nome escrito no livro da vida, elas precisam ser um semideus. E se elas pecarem, o nome delas são apagados do livro da vida, como frases como essa: cuidado para você não perder a salvação. Cuidado com um tipo de pessoas assim. São pessoas que querem aprisionar aqueles que foram chamados para ser livres. Religiosos que pregam a perca da salvação, querem levar você a viver novamente na lei. E eles mesmos não conseguem, não têm paz com Deus. Eles não têm paz em dizer: ah, eu sou salvo, bater no peito e dizer: eu sou salvo. Ao invés disso, eles falam assim: ah, Deus que sabe se eu vou ser salvo. Deus não gosta de meio termo, ou é sim, sim, ou não, não. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez nova. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é eterna que o Senhor nos dá. Ela não é até você pecar, ela não é até você falhar, ela é eterna. Na realidade, irmãos, quem vive nessa prática da lei, ela faz de Deus um ser inatingível. E essas pessoas sofrem por isso. Elas andam com Deus, trabalham para Deus, mas não têm paz com Deus. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Eles vão embora, eles desistem. Porque eles olham para o nível de Deus e falam assim: eu estou muito longe de chegar assim, eu nunca vou conseguir. E não entende que nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança do Filho. Só que são ensinadas que elas precisam ser perfeitas, são ensinadas que ela não pode falhar, que ela não pode errar, porque se elas falharem, se elas errarem, elas vão para o inferno. É um jugo, é uma condenação sobre a vida das pessoas. Pare com isso em nome de Jesus. Comece a pregar o evangelho puro, o evangelho simples. Prega realmente Cristo, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. São pessoas infelizes. São pessoas que não têm liberdade para relacionar com Deus porque se sentem culpadas.
vivem a vida toda achando que precisa fazer algo para Deus para ser aceito por eles. Acha que precisa fazer algo para que Deus goste dela. Acha que precisa fazer algo para ser salvo. Não podemos relacionar com Deus na base da lei. Agora nós vivemos debaixo da graça. O objetivo da lei era conduzir o pecador até Cristo, até a graça. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar isso com você. Mas nós estamos debaixo da graça, e por nós estarmos debaixo da graça, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: por nós estamos debaixo da graça, somos justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, então qual é o propósito da lei? Que bom que você na sua casa perguntou isto, e eu louvo a Deus pela sua vida aí que perguntou agora. Esse texto de João que nós lemos aqui, ele acaba fazendo uma analogia do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, 24 e 25. Diz assim, Gálatas capítulo 3, 23, 24 e 25, diz assim: mas antes que a fé viesse, olha só para você ver, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrando para aquela fé que se havia de se manifestar. Algumas traduções suas aí vai estar se revelar. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de condutores para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do condutor, ou seja, já não estamos mais debaixo da lei, porque nós já fomos entregue à graça. Por que eu falei que é uma analogia a respeito do texto que nós lemos, e esse texto aqui, uma comparação? Porque os religiosos, os tutores, pegaram a mulher na prática do pecado e levaram até Jesus. E sobre essa mulher havia culpa, sobre essa mulher havia condenação, sobre essa mulher havia pecado. E todos nós sabemos que o salário do pecado era a morte. O salário que os tutores deveriam dar para essa mulher era a morte. Porém, irmãos, os tutores, eles não mataram, mas antes eles cumpriram a palavra de Deus. O que eles fizeram? Eles levaram ela à graça que havia de ser manifestada, o que se manifestou. Olha só para você ver o que diz em Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus por isto, glória a Deus porque Cristo se manifestou. Cristo já existia, no tempo determinado por Deus, Ele se manifestou, Ele já existia, Ele só se manifestou, e ali era o que? O cumprimento da palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 4 vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É como se a lei
vivesse até no Antigo Testamento todo, fizesse resumido simplesmente nessa história, nessa passagem, de que aonde a lei representada sobre os religiosos ali, pegaram o pecador e levou a Cristo, e falou assim: a partir de hoje, eu já não tenho mais poder, agora o poder e a autoridade sobre o pecador está debaixo da graça, agora é com você, é você que determina. A lei mandava matar, mas quem que você determina? Já que agora ela está debaixo da graça, é você que vai determinar. A lei manda matar, mas a graça, o que a graça diz? Era-se como, irmãos, a lei e a graça se resumisse nesse texto. A graça é uma pessoa, e a graça se manifestou, a graça é Cristo, e Ele veio trazer salvação, Ele veio trazer perdão, Ele veio trazer justificação, purificação a todos os homens. Sabe, irmãos, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Pois não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo dos tutores, mas sim da graça. A forma que Jesus tratou aquela mulher é a forma que nós também devemos tratar os pecadores. Essa deve ser a forma dos verdadeiros filhos de Deus, que professam a palavra do Senhor, que pregam a palavra do Senhor, que tem a ousadia de pregar a palavra do Senhor. Nós devemos agir com amor, com bondade, da mesma forma que o Jesus Cristo agiu com essa mulher. O amor revelado através das nossas vidas deve ser a extensão do amor de Deus. Quando aqueles acusadores foram embora, aquela mulher permaneceu, irmãos. Por quê? Porque ela se sentiu amada. Ela não poderia ela poderia talvez ter aproveitado a oportunidade para fugir, mas não fugiu, porque ela se sentiu acolhida, amada, em paz, na presença de Jesus, mesmo que ela tinha acabado de cometer pecado. Quando a pessoa peca, a última coisa que ela merece escutar é condenação. Ela precisa escutar uma palavra de amor, de cuidado, de incentivo, e aí sim trabalhar, para lapidar, para ensinar, a ajudar essas pessoas a fugirem da prática do pecado. Mas primeiro precisamos revelar o amor de Cristo. Na presença dos demais religiosos, aquela mulher, irmãos, ela estava condenada, ela se sentia acusada, ela se sentia suja, rejeitada, ameaçada, sem esperança. Mas na presença de Jesus Cristo, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu perdoada, irmãos. A única sentença que caiu sobre a vida daquela mulher foi a sentença da graça. No versículo 10, João 8, versículo 10 diz assim: então erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Esse texto, essa parte, ela é cheia de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, de mansidão, de perdão. Podemos ver claramente a bondade do Senhor, a graça sendo abundante sobre a vida dessa mulher, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
duas coisas que nós encontramos nesse texto, nessa passagem. Misericórdia. O que é misericórdia? É Jesus livrando aquilo que ela merecia. A lei era para condenar, o salário do pecado era a morte, então ela merecia ser apedrejada, mas aí Deus livrou da condenação, e aí agiu com graça, e a graça é o favor não merecido. Ela foi lavada, redimida, salva, resgatada. Compreende, irmãos, o que é a vontade de Deus? Enquanto a multidão ali dos religiosos estavam querendo apedrejar essa mulher, o único sem pecado, o único que tinha razão para tirar a primeira pedra, o único que podia fazer isso, resolveu virar para ela e falar assim: aonde estão os teus acusadores? Nem eles te acusaram, muito menos eu te condeno. Vai, você está livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novas. João capítulo 8, versículo 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. E disse Jesus: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Uau! Chegamos no ponto-chave. Alguns dizem que o evangelho da graça é o evangelho barato. Talvez você está me escutando agora e está falando isso. Até o término, até agora, desde quando eu comecei a ministrar, você está falando: ah, mas o evangelho da graça é um evangelho barato. Deixa eu te dizer. Olha aqui, não é barato, você ainda não compreendeu. O evangelho é de graça, porque barato ainda tem um preço. O evangelho é de graça, pela graça, não vem de vós, é favor de Deus. Não vem de vós para que vocês não se gloriem e falem assim: eu posso, eu fiz, eu consigo. Mas ela é favor imerecido de Deus. Então quer dizer que estou debaixo da graça, e a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, eu posso então viver de uma forma livre? Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso viver uma prática em pecado, uma prática ilícita, posso fazer o que eu quiser, porque agora eu estou debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque o pecado já não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecamos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo responde para nós: de modo nenhum. Sabe, irmãos, é a mesma coisa de você viver debaixo da graça e querer viver a prática do pecado. É a mesma coisa de você saber que Cristo, que Deus pode te curar, e você então atrair para se desejar estar enfermo só para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. É você querer morrer só para ver o poder de Deus ressuscitar você. É incoerente, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, sirva-vos uns aos outros. Jesus agiu de bondade, de graça,
Mas Jesus também diz para ela: vai e não peques mais. Quando Jesus diz vai e não peques mais, era como se Jesus estivesse dizendo: os seus pecados foram perdoados. É como se naquele momento Jesus estivesse escrevendo o nome dela, escrevendo o nome dela no livro da vida. E ela foi como se ela estivesse sendo justificada pela fé, tendo agora paz com Deus, já não vivendo mais debaixo de condenação, mas agora ela vivendo uma vida santa, uma vida de submissão à palavra, de amor ao próximo, vivendo na prática da graça, agradecendo a bondade do Senhor, o favor imerecido, entendendo que a condenação que estava sobre ela já não havia mais. Sabe, irmãos, partindo para concluir com os irmãos, o verdadeiro poder transformador na vida de uma pessoa é o amor. Se o amor não for o fator principal de transformação na vida de uma pessoa, não será a lei, as exigências, as regras que irá trazer mudança sobre a vida das pessoas. Caso contrário, irmãos, não haverá pessoas livres, em paz com Deus, e sim pessoas oprimidas, sem alegrias, doentes espiritualmente, sem propósito, sem alegria, sem vida dentro da igreja. O amor é o único ingrediente capaz de gerar uma mudança na vida das pessoas. E por isso constantemente temos sido ministrados palavras sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, como você é amado por Deus. Porque quando nos sentimos amados por Deus, irmãos, nós também temos capacidade de amar o próximo. Quando o coração de uma pessoa ele é conquistado pelo amor, pela bondade de Deus, nasce de maneira poderosa no coração dela um desejo de ser diferente, de ser serva, de agradar ao Senhor, de investir no reino, de investir com dinheiro, com a sua vida, quer servir, quer ser ativo na igreja, chega perto do pastor, pergunta o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, o que preciso fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero servir ao Senhor. São pessoas que foram amadas, conheceram a bondade do Pai, conheceram a fidelidade do Pai e se tornaram pessoas diferentes. São livres, mas não estão debaixo de acusações. São livres, mas não estão debaixo do pecado, porque o pecado não tem domínio mais sobre ela. Pelo contrário, elas que têm domínio sobre o pecado. Elas falam: eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não me prostituo mais, eu posso fazer, é eu que tenho o domínio. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo da graça e não da lei. É por isso, irmãos, que tem pessoas que, mesmo com muitos obstáculos, mesmo com muitos desafios, mesmo passando tantas lutas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, elas continuam firmes em Cristo, no Senhor. Sabe por quê? Porque elas amam a Cristo profundamente. Nós amamos a Deus, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos enraizados em Cristo. Esse amor nos torna amantes, nos torna gera amor, gera vida, gera prazer, gera alegria de servir ao Senhor. Nós nos tornamos apaixonados por Cristo. Que esse amor, essa bondade do Senhor também possa continuar agindo, sobre a sua vida. Entendi uma coisa, irmãos.
Vós não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Entenda esse favor de Deus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Não aceite acusação, não aceite condenação sobre você. Entra debaixo da graça, do favor imerecido do Senhor. O Senhor ama você. Amém? Quero orar com você nessa manhã. Aí aonde você está, você pode curvar a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Se porventura você tem se sentido acusada, você tem se sentido que talvez o Senhor não te ama, porque você está falhando, porque você não consegue fazer as coisas corretas. Deixa eu te dizer, o amor, a bondade de Deus não é pelo aquilo que você faz, mas pelo aquilo que Jesus fez. Esse é o amor do Senhor pela sua vida. Essa é a paixão do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos amou mesmo ainda sendo pecadores. Receba agora nesse momento o amor de Deus. Receba agora nesse momento a bondade de Deus. Receba agora nesse momento a fidelidade do Senhor. Tenha paz com o Senhor. Tenha paz para desfrutar na presença do Senhor. Tenha paz para desfrutar, para sair da sua casa, poder carregar a sua Bíblia, poder falar do amor de Jesus, poder compartilhar com as pessoas sobre o amor de Jesus. Gostaria que você ligasse agora pelo menos para umas 3 pessoas, ou se você não puder ligar, mande uma mensagem para uma pessoa, fala assim: Jesus te ama e isto é real. Manda agora essa mensagem dizendo para essas pessoas: Jesus te ama e isto é real. Receba agora o amor de Deus, seja preenchida agora pelo amor de Deus, a bondade do Senhor, seja sedentas pelo Senhor. Deixa o Senhor te tocar agora, deixa o Senhor te envolver agora. Receba o perdão sobre os seus pecados. Pare de dizer que Deus não vai te perdoar. Pare de dizer que você é imperfeito, que o Senhor não está olhando para você, que o Senhor não se agrada de você. Deixa eu te dizer, é você que não se agrada de você, é você que não consegue se perdoar. O Senhor já te perdoou há muito tempo, é você que precisa se perdoar. Receba agora esse amor de Deus, que o amor de Deus consegue preencher agora nesse momento o seu coração, o teu espírito nessa hora. Senhor Jesus, eu oro agora, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa que está, ó Deus amado, recebendo essa palavra agora, inunda ela do amor. Talvez ela esteja agora na prática do pecado. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Abunde sobre a vida dela e faça com que ela se sente amada agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor por cada pedido agora de oração, a cada súplica, a cada intercessão que aqui está. Pessoas precisando de cura, pessoas precisando de um favor do Senhor, pessoas que têm derramado lágrimas, necessitando e entendendo que somente o Senhor que é capaz para, ó Deus, mudar a situação dela. A cada pedido agora, Pai, ó Deus, olha para essas pessoas, recebe, ó Deus amado, esses pedidos, responda esses pedidos, traga cura, traga libertação, traga emprego, traga, ó Deus amado, saúde, traga cura para a nossa nação. Ó Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Inunda essa casa agora, Pai, em nome de Jesus. Inunda a família dessa pessoa agora. Inunda, Deus amado, a cada um que está ouvindo essa palavra agora, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus traga esse amor convicto no seu espírito nessa manhã. Entendeis, para que ter asas se eu não posso voar? Você foi chamado à liberdade. Deus te chamou à liberdade. Seja livre de condenação, seja livre da lei, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esse domingo, que Deus abençoe tudo, sua vida, suas finanças, que Deus abençoe, te abunde com a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, os dons, os frutos do Espírito Santo esteja sobre você, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém? Diga amém aonde você está. Deus abençoe. Até mais.